a mais uma segunda-feira no canal do Imigrante USA, aqui na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Eu sou a doutora Larissa Salvador, advogada licenciada no estado da Flórida, atuando na área de imigração e acidente de carro aqui no sul da Flórida. Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa segunda. Eu sei que para alguns de nós estamos acordando, para outros já estamos acordados há muito tempo. E se você é mãe igual a mim, talvez já esteja acordada há muito, muito mais tempo. Essa noite foi tensa lá em casa, que a nossa filha decidiu acordar várias vezes. E uma dessas vezes, 5 horas da manhã, ela acordou com vontade de viver a vida, né? Então, ela já queria levantar, queria descer da cama, queria literalmente andar pela casa, mas sobrevivemos. Entre mortos e feridos, aqui estamos todos nós, e podemos começar mais um episódio do canal do Imigrante USA. E hoje nós vamos conversar sobre visto de turista e visto de estudante, tá? Entender um pouco das diferenças entre esses dois vistos e também entender o que é uma extensão de status, tá? E uma troca de status. Porque muitas vezes a gente acaba usando termos que não realmente representam, né, o que está acontecendo ou que realmente a gente precisa. Então, eu acho extremamente importante que a gente entenda na realidade, na íntegra, esses termos imigratórios para a gente entender qual é a nossa meta, o que a gente vai conseguir com cada um desses vistos, para ficar bem claro para todo mundo. Então, vamos lá. Eu tenho muita experiência em visto de turista, porque foi assim que a minha família chegou aqui nos Estados Unidos. O meu pai foi o primeiro a tirar o visto de turista, depois a gente tirou, quase 2 anos depois dele já estar aqui, para vir para os Estados Unidos. E o primeiro visto da minha família foi em 1999. E o engraçado é que eu sempre falo para as pessoas que imigração é um direito aleatório, tá? Quando a gente fala sobre visto, a gente está falando sobre aquele selo que vem no seu passaporte, tá? Que é a sua permissão de entrar e sair de um país. Visto, quando a gente fala sobre qualquer visto, ele não é dado dentro dos Estados Unidos, tá? Vistos para os Estados Unidos, eles são dados no consulado ou então na embaixada americana, né? Em países diferentes, cidades diferentes. Então, esse primeiro visto que o meu pai tirou em 1999 no Rio de Janeiro, a primeira entrevista que ele foi em um dia, foi negada, tá? E aí, na época, você não precisava agendar para você tirar visto, né? Você simplesmente aparecia no consulado e tinha uma entrevista. Ele voltou no dia seguinte e teve o visto aprovado. Aí você pergunta, doutora, mas o que foi a diferença? Eu não sei, gente. Eu não sei te explicar exatamente nessa ocasião qual foi a diferença, mas eu sei, pela experiência que eu tive desde então, e especialmente com os nossos clientes dos últimos 10 anos, varia muito sobre o porquê que um visto é negado ou porquê que ele é aprovado. E às vezes ele não segue um padrão para você falar assim, nossa, eu vou seguir esse padrão e sempre vai dar certo, tá? Então vamos lá. Geralmente, quando você está no seu país de origem, ou então se você está em outro país aplicando para um visto para vir para os Estados Unidos, uma das coisas que o governo americano realmente busca, tá? O que eles estão querendo quando você faz uma aplicação para o visto de turista, ele quer saber que você tem vínculos ao seu país de origem, tá? E ele quer saber que o seu intuito com aquele visto de turista não é ficar no país, é voltar para o seu país de origem. Por quê? A meta, o foco, quando você fala visto de turista, é para turistar. Você está vindo para os Estados Unidos para ver a Estátua da Liberdade em Nova York, passear nas praias de Miami e também visitar a Calçada da Fama na Califórnia, entendeu? Então, quando a gente fala visto de turista, nós estamos falando sobre esse tipo de atividade.
Nós estamos falando sobre lugares que você vai para acampar, lugares para você tirar foto, diversão com a família, gastar o seu dinheiro no turismo americano, tá? Quando a gente fala sobre turismo, é isso que vem na cabeça. E o que acontece? Muitas e muitas pessoas, tá? Geralmente não entendem qual é o foco do visto, porque... Claro, muitas têm outras segundas intenções quando elas vão tirar o visto e acabam não conseguindo realmente apresentar evidências ou até mesmo o básico, que é preencher o DS-160 com informações que passem essa segurança para o cônsul americano quando ele está revisando ali a sua documentação. E vamos lá. No Brasil é muito usado, né, despachante para preencher o DS-160, preparar para entrevista e tudo mais, porque muitas pessoas acham que todos os formulários só são em inglês, então não tem facilidade. Mas, quando você entra no DS-160, tem uma opção para traduzir, né, as perguntas para você poder responder. E mesmo assim... Não é um formulário tão simples para se navegar, porque tem algumas perguntas que eles fazem que às vezes não se aplica a você, e aí a pessoa fica um pouco insegura se responde, não responde, ou como se responde, e acabam, né, contratando um despachante. O que a gente tem visto nos últimos anos, né, com relação ao preenchimento do DS, que é a primeira etapa, depois que você tiver tirado o seu passaporte. E eu falo isso porque às vezes tem muitas pessoas que entram em contato com a gente para ter uma assessoria com visto de turista que ainda não tiraram o passaporte. Gente, o passaporte é o primeiro passo. Se você não tira um passaporte, não tem como você viajar. Eu sei que às vezes você está escutando isso e fala assim, doutora, pelo amor de Deus, mas eu falo, porque eu já tive situações de pessoas não entenderem que, assim, gente, eu não posso fazer meu trabalho se você ainda não tiver um passaporte. Aliás, uma das primeiras perguntas no DS é justamente a informação biográfica do seu passaporte, tá? Então, passaporte primeiro e, em segundo, a gente faz o preenchimento do DS-160. E qual é o erro, muitas vezes, no DS? Muitas vezes o erro é não ter informações corretas, tá? E não são nem, às vezes, as informações mais importantes. Às vezes, endereço, ou às vezes informação sobre o seu emprego, ou então informação sobre a sua família, se você realmente é casado. Esses tipos de informações, quando colocadas no DS incorretamente, podem sim afetar, tá, a decisão do seu visto de uma forma negativa. Então, é de extrema importância que você preencha todo o formulário com a informação correta. E quais são algumas das informações que acabam não sendo colocadas, e a gente tem visto isso muito ultimamente, e que acabam te prejudicando na hora da entrevista? Vamos lá. Se você já esteve nos Estados Unidos anteriormente, tá? Mesmo que tenha sido 15 anos atrás, e você passou da sua estadia, tá? Passou da estadia permitida, os 6 meses, é de extrema importância que você responda essas perguntas no DS verdadeiramente com todas as informações. Por quê? Muitos despachantes que a gente tem visto não fazem essas perguntas cruciais para os seus clientes e simplesmente colocam que não, nunca estive nos Estados Unidos, ou então não colocam que a pessoa ficou fora de status. E assim, gente, o governo americano sabe, tá? Não estou falando que é perfeito, não estou falando que um ou outro não passa, não é isso. Mas hoje em dia, com o acesso à informação, tá? Com acesso à rede social, Face, Insta, enfim, com acesso a tudo isso, eles conseguem muito mais facilmente ter acesso a todas essas informações, até mesmo do seu passado,
tá? Então, é importante, se você já esteve nos Estados Unidos anteriormente, que você coloque lá e preencha toda a informação. Segundo ponto, se você já cometeu algum tipo de crime, tá? Tem esse tipo de pergunta e às vezes as pessoas não respondem porque falam assim, mas aconteceu há não sei quantos anos atrás, já prescreveu no Brasil, ou então foi aqui, não foi lá, então não vou colocar. Quando a pergunta é sobre se você já cometeu qualquer crime na sua vida, não está perguntando o lugar, é sobre o ato em si. Então você responde se você cometeu em qualquer lugar, tá? Isso é mega super importante. Outro ponto também que a gente vê muito, a gente tem visto ainda mais agora. No Brasil existe a união estável, tá? Nos Estados Unidos não existe. Mas, como o consulado, né, a embaixada existe no Brasil, e eles, quando eles pedem essas informações, muitas vezes eles estão perguntando sobre a estrutura de também como funciona aquele país, no DS vai te perguntar se você tem união estável ou não. E é importante entender que você só vai colocar que sim se você tiver um documento real. Não somente se você está vivendo com a pessoa há 15 anos, então, se eu quisesse dar entrada na documentação, isso seria considerado uma união estável. Não, você só vai responder que sim se você realmente tiver o documento, tá? Por que que esse detalhezinho é importante? Vamos supor que você não tenha documentação da união estável. Você vai lá e coloca no quadradinho que você tem, tá? Porque você tá com aquela pessoa há muito tempo. Vocês vêm para os Estados Unidos, ou então só você vem para os Estados Unidos. Futuramente você se casa aqui e agora você tem um problema. Porque pelo fato de você ter naquele documento que você tem uma união estável, há uma necessidade de desfazer aquela união para que o seu casamento aqui seja válido. Só que agora você não tem um documento, você não tem uma real união estável para desfazer, e agora você vai precisar de um perdão, porque teoricamente você cometeu fraude na sua aplicação para o visto. Viu como uma pergunta errada, ou talvez não entender realmente a pergunta, como isso criou vários outros problemas que não precisavam existir? É isso. E nós temos visto que muitas pessoas colocam, sim, união estável. Por quê? Muitos despachantes estão dando o conselho que, se você estiver casado, se foram duas pessoas tentando o visto juntos, vai ser melhor, ou então você vai ter uma chance maior de ter o seu visto aprovado. E número 1, como eu falei para vocês, não tem uma equação mágica para esse negócio funcionar. Você sendo solteiro ou casado, o casamento em si não é considerado uma âncora no Brasil, não é considerado um laço ao país, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você tem essas perguntas para responder, para ela ser respondida corretamente. Então, eu sempre sugiro às pessoas, se você está fazendo com despachante, peça para que essa pessoa te mande a lista de todas as perguntas que são perguntadas, para que você possa responder tudo adequadamente, para que, né, você possa responder, para que o DS possa estar correto, e aí sim a sua chance de ter a aprovação possa ser maior. Outra coisa também que muitas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, tá, que têm parentes no Brasil, muitas vezes me perguntam, especialmente quando estão em situações irregulares aqui nos Estados Unidos, tá? Quando você vai preencher o DS, tem um lugar lá que fala assim, você tem parente nos Estados Unidos? E essa pergunta é parente direto, tá? Então, o que é parente direto? Se você tem pais, se você tem cônjuge, se você tem filhos ou se você tem irmãos nos Estados Unidos. E muitas pessoas, quando elas estão aqui nos Estados Unidos ilegalmente e os parentes vão fazer o visto, elas ficam receiosas de como responder essa pergunta. E, gente, eu tenho que falar para vocês, e é o conselho que a gente dá para todos os nossos clientes,
fale a verdade. Fale a verdade, tá? Se o seu filho tá aqui nos Estados Unidos, se a sua filha, seu cônjuge, seu irmão, fale por quê, tá? Nós temos muitos e muitos relatos, mais uma vez, não é perfeito, às vezes eles não vão saber, ou às vezes eles não vão pegar que você tem, mas o que é o ruim de quando você mente na sua aplicação? Número 1, você está mentindo, então, mais uma vez, você está cometendo uma fraude, tá? E a fraude é com o intuito de conseguir o visto. E o segundo é que a gente tem vários relatos de pessoas que foram para a entrevista, não colocaram que tinham filhos e filhas e cônjuges, tios não tios, e irmãos aqui nos Estados Unidos, e que durante a entrevista, tá? O cônsul simplesmente destruiu a pessoa ali na entrevista. Porque ele já tinha a informação que essa e essa tal pessoa moram lá, tá? Nós tivemos uma pessoa em específico que quando ela foi tentar o visto de turista, o cônsul, durante a entrevista, perguntou sobre a tia dela que morava nos Estados Unidos. E olha que nem era parente direto, era uma tia que morava aqui e eles sabiam que ela morava aqui, tá? Nós temos outras situações que a pessoa não colocou que a filha estava aqui nos Estados Unidos, tá? E na hora da entrevista, mais uma vez, o cônsul sabia, o cônsul, né, infelizmente, desnecessariamente, mas também porque não gosta de ser feito de idiota, humilhou a pessoa, porque para eles, quando você tá mentindo e eles te pegam, é tipo, cara, você tá me fazendo de idiota? Né? Então, isso é uma afronta a toda a situação que já é tensa. A gente sabe que, né, ir no consulado para aplicar para o visto não é confortável, independente da sua situação, se você tem parente aqui ou não. Então, quando você mente na aplicação, você já está piorando o ar, né, da situação. Nós tivemos uma situação de amigos, né, que tomaram uma decisão e mentiram na aplicação, e durante a entrevista, o cônsul já sabia que os filhos tinham ido para a escola enquanto eles estavam aqui. O cônsul sabia que o cônjuge ainda estava aqui nos Estados Unidos. Ele sabia de tudo. Então, a minha sugestão sempre vai ser, gente, fale a verdade, tá? E aí vem o segundo ponto sobre isso. Quando você está preenchendo qualquer tipo de formulário para um despachante, tenha certeza, tá? E faça essa pergunta, é importante, gente. Pergunte à pessoa se ela colocou tudo que você colocou. Por quê? Semana passada, eu tive um atendimento com uma pessoa que essa pessoa tinha falado, tá, pro despachante, que a família estava aqui nos Estados Unidos, né, que tinha filha aqui nos Estados Unidos, e falou toda a verdade, mas o despachante, mesmo assim, não preencheu o formulário com a informação. E o que aconteceu? Durante a entrevista, a pessoa foi lá, bateu no ponto e o visto foi negado, tá? Então, eu sempre falo, gente, é melhor ser negado porque você falou a verdade do que você ser negado e marcado por ter falado uma mentira, tá? Então, mais uma vez, quando pergunta sobre família, fale a verdade, tá? Outro ponto, quando a gente fala sobre vistos não imigrantes, né? Que o visto de turista e o visto de estudante são vistos não imigrantes. Se você, tá, em algum lugar na sua mente, pensa em vir para os Estados Unidos, ver como é que é e talvez trocar de status e talvez ficar e ver quais são as opções, quando você vai tirar o seu visto no consulado, na embaixada, um dos pontos cruciais é comprovar os seus laços com o Brasil, tá? Então, não adianta, antes de você tirar o seu visto, você pedir demissão do seu trabalho, você vender sua casa, você vender tudo que você tem para juntar grana, porque o seu intuito é... Gente,
E isso acaba totalmente com o ponto de um visto de turista, tá? E aí eles muitas vezes vão querer saber o seu laço ao país. Eles querem entender que você tem laços no país, você tem raiz no país. Porque, mais uma vez, o ponto de um visto de turista é você ir dar oi e tchau pro Mickey e voltar para o seu país de origem. E quando você vende tudo que você tem, quando você sai do seu emprego, enfim, você não está cumprindo com a meta de um visto de turista. Então, mais uma vez, não faça isso, tá? Ah, doutora, mas eu ainda tenho família aqui, eu só tô trancando a faculdade. Faculdade não é laço suficiente com o país. Ter família no Brasil não é lá suficiente, gente. Até mesmo, se você conhece a Bíblia, né? Um dos pontos maiores é quando você casa, você deixa a sua parentesca e vai viver a sua vida familiar. Então, assim, família, pai, mãe. Ah, eu tenho meu pai e minha mãe que moram aqui. Isso não é laço suficiente para um visto de turista. Tá? E até o mesmo o ponto que eu já tinha feito anteriormente, você sendo casado hoje não é laço suficiente, tá? Então, o que são laços, tá? Laços são geralmente obrigações financeiras ou então obrigação de trabalho que te prende àquele país. Então, você ter o seu aluguel, né, que começou agora e é válido até ano que vem. Você ter conta bancária que tem atividade. Outra coisa, às vezes as pessoas acham que ter empresa é o suficiente. Vai depender do cônsul, às vezes é, às vezes não é. Por quê? Se a empresa é sua, teoricamente falando, você pode tocar aquela empresa de qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar no Brasil para poder tocar a sua empresa. Então, mais uma vez, responsabilidade financeira sempre vai ser um laço muito mais forte do que família. Outra coisa também é emprego, você ter um emprego fixo que você está há muito tempo. Isso te dá mais chances de conseguir o visto do que simplesmente ter família no Brasil, tá? Então, isso são coisas para se considerar quando você está pensando em fazer o visto de turista. E várias dessas regras também se aplicam para o visto de estudante. Mas qual é a diferença? Quando você faz o visto de estudante, né, mais uma vez, o primeiro passo é o passaporte. Mas antes de você chegar no passo de preencher o DS 160, você precisa encontrar a escola que é certa para você aqui nos Estados Unidos, tá? E o que isso significa? Você precisa pesquisar, você precisa decidir se você vai fazer um curso de inglês, você precisa decidir se você está vindo fazer uma faculdade, se você está vindo fazer um mestrado, uma pós. Por quê? Você precisa ter isso bem claro, porque um visto de estudante é um investimento financeiro. Porque não vai ter uma bolsa de estudo para você, né? Então, você precisa ter grana o suficiente para você poder bancar esse investimento de estudante aqui. E quando eu digo isso, é porque não somente você vai ter que apresentar para a escola, tá? Quando você vai fazer a matrícula, eles perguntam para você provas da sua situação financeira, para comprovar que você vai conseguir bancar a escola e qualquer despesa que você tenha pessoal. E uma vez que você prova isso, você escolhe o programa, você envia toda essa documentação, eles vão emitir o que é chamado de I-20, tá? O I-20 é um documento super importante. E outra coisa, antes que eu me esqueça, quando você está pesquisando escolas, você precisa escolher uma escola que tenha a capacidade de emitir o I-20. Porque se você encontrar uma faculdade top que você quer ir, mas ela não emite o I-20, você não consegue fazer a aplicação para o F1, que é o visto de turista. Então, é de extrema importância que você encontre uma escola, tá? Que vá poder emitir o I-20 e tem mais um detalhe. Uma vez que o I-20 é emitido, você tem o que é chamado de Service Fee, tá? S-E-V-I-S.
É uma taxa que você precisa pagar para que seu I-20 seja válido, tá? E esse pagamento é feito num site diretamente da imigração, ou então tem algumas escolas que fazem esse pagamento para você, então você precisa entrar em contato, se certificar, para que você tenha toda essa documentação na hora de fazer o seu I-20. O seu DS-160. Porque o seu DS-160 vai perguntar, vai pedir essas informações e você precisa ter, tá? Para poder preencher isso corretamente. Também na imigração, depois que você faz o preenchimento do DS-160 e quando você vai para a entrevista, você precisa levar o comprovante de que você tem como bancar, tá? A sua estadia nos Estados Unidos e o seu estudo. Sem isso, mais uma vez, você não vai conseguir nem o I-20 e nem conseguir o visto para vir para cá. Aí vem a pergunta, doutora, eu não tenho, mas eu tenho um tio que pode, eu tenho os meus pais que podem, eu tenho pessoas que podem ser o meu patrocinador financeiro, tá? Que a gente chama aqui de sponsor. Isso pode? Pode sim. Você precisa ter toda a documentação bonitinha dessa pessoa, geralmente os últimos 3 meses de extrato bancário, ou então o imposto de renda dessa pessoa do último ano, tá? Ou então também extratos da poupança, constando que essa pessoa vai ter dinheiro suficiente, tá? E se a gente está falando sobre extrato bancário, que essa pessoa tem uma rotatividade na conta que vai ser o suficiente para poder bancar você para fazer o estudo que você tem a intenção de fazer. Tá, doutora? Essa pessoa precisa ter todo esse dinheiro de uma vez só na conta? Não. Ela não precisa ter esse dinheiro todo só, de uma bolada só na conta, tá? Mas, mais uma vez, ela precisa mostrar que na rotatividade da conta dela, ela vai ter o suficiente para bancar os seus gastos mês a mês. Tá? Então, isso é super importante. É importante você pesquisar, é importante você olhar tudo bonitinho para que você tenha essa informação na hora de fazer a aplicação para o visto. Outra coisa também que é importante quando você está fazendo isso é que, mais uma vez, o DS, ele vai te perguntar, mesmo quando você está fazendo o visto de estudante, se você tem parente nos Estados Unidos. Mais uma vez, responda a verdade, tá? Você acha que eles não sabem, mas hoje em dia é muito mais provável que eles saibam do que eles não saberem, tá? Então, mais uma vez, falem a verdade na aplicação, porque é super, hiper, mega importante, tá? Outra coisa também, se por um acaso você hoje tem 22, 23 anos de idade e quando você era menor de idade, os seus pais vieram para os Estados Unidos, ficaram fora de status e você saiu, tá? E agora você está aplicando. Essa informação também precisa ser colocada na aplicação para o visto. Mesmo que isso tenha acontecido com você quando você era menor de idade, tá? É importantíssimo que você coloque essa informação no seu DS para que você não seja pego de surpresa na hora da entrevista, tá? Então, é importante você procurar toda essa informação e ter tudo isso na hora de fazer a sua aplicação. Tá legal? E a gente tá chegando aqui agora no nosso intervalo. E antes disso, a gente queria mais uma vez agradecer a RCN, tá? Pastor Francisco Pires, pelo seu apoio aqui para RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. A gente já volta. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo.
E a gente estava conversando sobre falar a verdade na aplicação, mesmo no visto de estudante. E uma coisa que você vai perceber é que a linha de raciocínio é sempre fale a verdade, independente de qual visto você está aplicando, tá? Então, mais uma vez, quando você está aplicando o DS, quando te perguntarem se você tem parente nos Estados Unidos, responda a verdade, porque a probabilidade de eles já saberem é extremamente grande, gente. Muito, muito grande. Então, fale a verdade. Qual é a diferença e o benefício, né, entre o visto de turista e o visto de estudante? Quando você faz o visto de turista, mais uma vez, o intuito é: estou indo turistar, estou indo passear, estou indo levar minha família para Disney, estou indo gastar o meu dinheiro em pontos turísticos nos Estados Unidos. Com o visto de estudante, o seu intuito é estudar, tá? E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que com o visto de estudante, você não tem uma permissão de trabalho. Tá? O visto de estudante, na sua mais pura forma, ele não te dá o direito de trabalhar enquanto você está estudando. Agora, claro, tem exceções a essa regra, tá? E são muito, muito específicas e elas precisam ser analisadas caso a caso para ver se você se enquadraria para fazer um pedido para uma permissão de trabalho. Por que que a permissão de trabalho não é consequente do visto de estudante? Por causa que justamente quando você faz a aplicação, você tem que mostrar a documentação comprovando que você tem a grana para poder se bancar aqui nos Estados Unidos. Então, teoricamente, você não precisaria dessa permissão de trabalho, porque você já tinha falado pra gente, governo americano, que você ia se bancar bonitinho aqui enquanto você estivesse no seu curso, tá? Agora, um exemplo, assim, muito claro de exceções a essa regra foi justamente durante o Covid, onde muitas pessoas que, sim, anteriormente podiam se bancar porque o mundo estava funcionando, né? Por conta da mudança que a gente teve, enfim, em tudo, a renda caiu, a galera não estava podendo trabalhar normalmente. Então, nessa situação, muitas pessoas se enquadraram nessa exceção de poder fazer um pedido para ter a permissão de trabalho durante a época do Covid, enquanto estavam estudando. Mas, mais uma vez, é uma exceção e precisa ser analisada de caso a caso, tá? E qual é o benefício, mais uma vez, de você ter o visto de estudante? Quando você tem o visto de estudante, a sua estadia nos Estados Unidos, ela o que a gente chama de categoria DS, Duration of Status. O que isso significa? Aquele visto vai durar enquanto você continuar estudando. Então, não tem um ponto final igual o visto de turista, tá? Enquanto você continuar estudando em um programa que te dá um I-20, você fizer as atualizações bonitinhas, o seu visto de estudante continua totalmente ativo, totalmente válido, você continua totalmente legal dentro dos Estados Unidos. Outro benefício é que com o visto, você vai ter a flexibilidade de entrar e sair dos Estados Unidos durante as suas férias, tá? Então, isso também, dependendo dos seus planos, até mesmo dependendo de quem você é super válido para sua necessidade, porque a gente sabe que eu me lembro quando eu fui para faculdade em Nova York e batia saudade, né? Você vai para uma escola em outro lugar, você tá longe da família, então muitas vezes é um mega bônus você conseguir durante as suas férias e ficar um pouco com a sua família, recarregar suas baterias. Então, esse é um dos maiores benefícios que você tem do visto de estudante, tá? E agora a gente vai trocar um pouco e conversar sobre extensão de status e troca de status dentro dos Estados Unidos, tá? Continuando a linha de raciocínio de visto de turista e
visto de estudante. Quando você entra aqui dentro dos Estados Unidos, você recebe um I-94, tá? Antigamente era papel. Eu sempre agradeço o meu pai, porque o meu pai, ele é muito de guardar muito papel de tudo. Então, ele podia trabalhar em uma biblioteca histórica, porque ele guarda, literalmente, a história da família em papéis, documentos. Foi até engraçado, porque no meio do ano passado, ele me deu uma pasta, e eu descobri que meu pai tinha, assim, várias reportagens que eu tinha de quando eu estava no 2º grau, de quando eu fazia programa militar, que eu nem sabia que existiam, mas que o meu pai tinha ali tudo guardado. E isso foi um mega benefício, porque em 2012, quando a lei do DACA, que mais tarde a gente vai conversar sobre isso, e quando eu falo mais tarde, não estou falando de agora, mas em outro programa, quando a gente pegou... quando o DACA foi lançado, né? Tinha uma necessidade de você comprovar quando que você entrou, tinha uma necessidade de comprovar que a sua estadia aqui tinha sido contínua. E foi muito engraçado, porque quando eu fui falar com meu pai sobre o que eles estavam pedindo, ele literalmente tinha a passagem que a gente entrou dentro dos Estados Unidos, o papelzinho da companhia aérea, ele tinha com o meu nome, com o nome do meu irmão. E o I-94, que na época era de papel, então teria sido muito fácil a gente ter perdido aquele papelzinho, especialmente porque eu acho que na época que o DACA saiu, eu já estava no meu 2º ou 3º passaporte. Então, meu pai tinha ali tudo bonitinho, tinha o nosso recorde de endereço da Califórnia, pegamos o recorde que a gente precisava da escola, enfim, tudo isso. Voltando para o ponto, quando você entra hoje, o I-94, ele é eletrônico, tá? Então, muitas pessoas até mesmo hoje estão tendo dificuldade porque, às vezes, o agente do CBP, que é a Polícia Imigratória da Fronteira, quando você chega, eles nem estão carimbando o seu passaporte. Às vezes, eles só olham, falam com você e passa. Aí você fica assim, gente... Eu posso ficar até quando? Quando que eu tenho que sair? Quando que é minha estadia? Então, aqui está a primeira coisa que você deve fazer quando você entrar nos Estados Unidos. Você vai no Google, você coloca I-94 e imediatamente vai aparecer o site da imigração, tá? Do I-94. E ali tem a opção de você pegar o seu I-94 mais recente. Quando você clica nessa opção... Você vai colocar o seu nome completo, você vai colocar sua data de nascimento, seu país de origem e o número do seu passaporte. E um detalhe importante, se você tem 2 passaportes e o seu visto está no seu passaporte antigo, tenta primeiro colocar o número do seu passaporte antigo e não do seu atual. Porque geralmente eles colocam no sistema o passaporte que está com o visto, porque o visto ainda está válido, mesmo que você tenha trocado de passaporte, tá? E aí, quando você submete tudo isso, ele vai te dar o seu I-94, que vai ter lá a data que você entrou e até quando você pode entrar nos Estados Unidos, você pode ficar, e a sua categoria de entrada, B1, B2, enfim, tudo isso nesse papel. É extremamente importante que você pegue isso assim que você entrar. Por quê? Teoricamente, geralmente, é costume que eles te deem 6 meses para você ficar nos Estados Unidos. Mas nós já vimos situações, tá? Que quando a pessoa entrou, a imigração deu 1 mês, a imigração deu 1 semana, tá? E, óbvio, varia de razões, situações, mas é importante você checar para ter certeza quando que é essa data, para você acabar não perdendo o seu status, tá? De bobeira, simplesmente porque você não checou a informação antes de você seguir o rumo do seu turismo aqui dentro dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, entrou nos Estados Unidos, checa o seu I-94 para que você tenha essa data, tá? E o que acontece? Muitas pessoas
que talvez não tenham o intuito de somente turistar, cometem um grande erro, que é entrarem no país, colocarem os filhos na escola e abrirem empresa aqui nos Estados Unidos. Ah, doutora, mas não tem nada que diga que eu não posso abrir empresa. Você está correto. Não tem nada que diga que uma pessoa que entra com visto de turista não pode abrir empresa nos Estados Unidos. Só que aqui que está o problema que a gente tem visto muito, tá? Desde o ano passado. No estado da Flórida, até mais do que outros estados agora que a gente tem visto, pelo menos com as extensões que a gente tem visto, quando você entra e você decide, vou estender o meu status aqui, você tem que fazer uma aplicação com a imigração para estender aquele tempo que te deram no I-94. Então, uma coisa importante, você não está estendendo o seu visto. O visto é o que está dentro do seu passaporte e geralmente ele é válido por 10 anos, tá? Mas o I-94, ele determina o tempo que você pode ficar dentro dos Estados Unidos. Então, por isso que eu falo com as pessoas, se você não recebeu o I-94, você não recebeu um carimbo, não significa que você pode ficar aqui dentro pelos 10 anos que estão no seu visto. Não funciona assim, tá? Você tem uma estadia limite dentro daquele período de 10 anos que eles te deram no seu visto. Então, quando você entra, você está fazendo uma extensão de status. Quando você entra, você recebe o status de turista dentro dos Estados Unidos, tá? E na hora de você fazer essa extensão, o que eles estão fazendo, tá? E a gente recebeu vários pedidos para mais evidência, tá? Que era justamente assim. Olá, fulano, tudo bem? A gente fez uma pesquisa aqui no Recorde Público e encontramos uma empresa aberta no seu nome. A gente está querendo saber do que essa empresa, o que essa empresa faz, o imposto de renda dessa empresa. A gente quer uma lista de funções que você tem atuado e que você tem sido pago. Lista de funções que você tem atuado e não sido pago, tá? E a gente quer saber por que você abriu essa empresa. Aí a pessoa fala, doutora, mas eu posso abrir empresa. E o meu amigo, que tem um amigo que é mecânico, teve uma irmã que quando entrou, ela abriu uma empresa para receber dinheiro enquanto ela trabalhava aqui, violando o status dela de turista. Eu entendo que tem uma forma das pessoas atuarem, e aí acaba que uma pessoa vai falando para outra, mas hoje, tá? Essa estratégia vai te colocar em problemas. Por quê? Quando eles pedem para você as informações da empresa, muitas vezes, tá? A pessoa não vai conseguir comprovar que ela somente abriu a empresa e que ela só tira, como é que se chama? Os dividendos no final do ano, ou que a empresa paga ela no Brasil. Não vai, por quê? Aquela pessoa é a pessoa trabalhando para a empresa, então o imposto de renda não vai mostrar o W2, que é o equivalente a trabalhar com a carteira assinada de outras pessoas que, né, talvez estivessem tocando a empresa. E aí a imigração vai virar e falar assim, engraçado, porque a empresa está faturando, dinheiro não está sendo pago para empregados, não está sendo pago para executivos, mas alguém está retirando. E aí que é a conclusão que eles chegam. Você está trabalhando para sua empresa, você está ganhando dinheiro nos Estados Unidos, você está trabalhando ilegalmente porque você não tem uma permissão de trabalho, então você está violando seu status de turista dentro do país. E a gente tem tido vários desses pedidos. Hoje a gente já de cara pergunta para a pessoa na hora de fazer a extensão se ela tem uma empresa ou não. A gente pergunta sobre toda a informação, se aquela pessoa está realmente trabalhando ou se ela tem uma empresa que se toca, que está, né, indo para frente com executivos, com empregados, que ele somente faz funções limitadas e permitidas pelo status, tá? Por quê? Porque se você não tiver toda essa informação, você já está correndo o risco de ter a negativa,
tá? Então, é importante hoje as pessoas entenderem que quando você entra nos Estados Unidos com um visto de turista e você escolhe abrir uma empresa, você tem que estar ciente do que realmente você quer. Porque se a sua meta é, eventualmente, talvez, trocar para estudante, ter outras oportunidades, abrir uma empresa que você está trabalhando, que você está recebendo, está violando o seu status e vai complicar a sua situação na hora de fazer a sua extensão ou troca de status para o visto de turista, de estudante. Então, é importante você ter essa nota em mente. Outra coisa também importante. Cheguei nos Estados Unidos com visto de turista e comprei um carro. É ilegal eu comprar um carro? Não, não é. Só que o que a gente também tem visto, a imigração vai lá, faz uma busca nos recordes públicos e fala assim, a gente viu aqui que você tem um carro no seu nome. E a gente viu aqui que o carro é financiado. E para você financiar um carro, geralmente você precisa de um social. Então, o que a gente quer? A gente quer a documentação da sua compra do seu carro. A gente quer que você mostre pra gente de que conta que está saindo os pagamentos do seu carro, tá? E aí que muita gente também pega, porque quando vai mostrar de onde que tá saindo o pagamento, vê que dinheiro tá entrando na conta e não são transferências do Brasil, tá? E ali a pessoa acaba, mais uma vez, se complicando. E isso que eu falei para vocês sobre essa checagem do recorde público não está acontecendo somente para extensões e trocas para estudante, tá? Fugindo um pouco de assunto, mas só para cobrir esse ponto bem completamente, pessoas que aplicaram para o EB3, tá? O que acontece? A pessoa iniciou a aplicação, fez o PERM, né, que é toda a parte do processo com o Departamento de Trabalho. Depois a pessoa fez a aplicação de 140 para comprovar que tem um empregador de uma organização americana e depois fez a aplicação para o Green Card. Durante esse período, a pessoa se manteve nos Estados Unidos com o visto de estudante. Mas logo que essa pessoa entrou aqui e abriu uma empresa e fez todo o imposto de renda, tudo certinho, estava trabalhando, trocou para estudante, continuou trabalhando, eventualmente fez a aplicação para o Green Card, recebeu a permissão de trabalho, então agora ela trabalha legalmente. O que está acontecendo na hora do Green Card, na hora da entrevista? A imigração está olhando e falando assim, engraçado. Fizemos uma pesquisa no recorde público e vimos que você tem uma empresa aberta. Só que essa empresa está aberta desde antes de você ter uma permissão de trabalho. O que a gente quer? A gente quer todas as contas bancárias relacionadas com a empresa, nós queremos todo o imposto de renda que foi declarado para essa empresa, queremos saber quem são os executivos, quem são as pessoas que trabalham, os funcionários, queremos saber quanto que você retirava da empresa, queremos saber as suas... tudo. E aí o que acontece? O seu Green Card é negado. Porque lá no início, você abriu aquela empresa, você começou a trabalhar nela, enfim, você violou o seu status e mesmo agora você tendo uma oportunidade com o 140 aprovado, que é a base do EB3, você não vai conseguir chegar no Green Card dentro do país. Você vai ter que sair do país para conseguir fazer a aplicação para o Green Card. Então, assim, um mega atraso de vida. Tá? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante quando você está fazendo uma extensão de status dentro dos Estados Unidos é que eles vão querer provas que você tem turistado, gente. Eu sei, turistado não existe, não é uma palavra real, mas eu uso bastante porque serve para levar a mensagem que quando você está aqui, você tem que estar fazendo coisas que turistas fariam dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, mais uma vez, você tem que estar turistando, tá? E eles querem provas, tá? Eles querem fotos, eles querem passagem de avião ou de trem, seja lá qual foi a forma de transporte que você usou para viajar. Eles querem se você ficou em hotéis, se você ficou em Airbnb, eles querem esses comprovantes. Se você fez excursões, se você acampou, enfim...
Eles querem prova que você tem feito o que você falou lá no consulado que você ia fazer, tá? Que é ser um turista. Outra coisa, eles continuam querendo provas dos seus laços com o seu país de origem. Então, eles querem que você tenha ainda um aluguel lá, você tenha contas bancárias, você tenha formas de comprovar que a sua vida continua existindo no Brasil, mesmo você estando aqui. Outro ponto é comprovante que você consegue continuar se bancando aqui. E aí que vem uma coisa importante. Gente, eu tive uma situação, acho que foi mês passado ou retrasado, que a pessoa veio conversar comigo e tinha feito uma aplicação para extensão com um paralegal, uma pessoa aleatória, tá? E a pessoa fez o pedido e enviou o extrato bancário da empresa que a pessoa tinha aberto aqui nos Estados Unidos. Gente, não. Você não pode usar uma extensão de uma coisa que você está fazendo, violando o seu status, para comprovar que você tem como se bancar aqui. Não! Tá tudo errado, tá? Não, o que eles querem saber? Eles querem, se você tem uma conta aqui bancária nos Estados Unidos, eles querem ver transferências da sua conta do Brasil para cá para se bancar. Se você não é a pessoa se bancando, você tem um patrocinador financeiro, eles querem ver a documentação dessa pessoa, tá? E quando a gente fala sobre esse patrocinador, se você já está aqui, pode ser alguém que mora nos Estados Unidos? Pode. Mas a pessoa tem que ter um green card ou uma cidadania, tá? A pessoa não pode não ter documentação, porque isso vai trazer outras perguntas, outros questionamentos que ninguém precisa. Então, mais uma vez, você precisa comprovar, tá? Com dinheiros não ganhos dentro dos Estados Unidos, que você tem como se bancar no país para fazer essa extensão. E outra, eles também pedem, às vezes, dependendo da situação, que você mande uma passagem de volta, né, como prova que você está planejando voltar, ou então que você faça um depoimento, tá, sobre pena e sobre, né, jurando que eu não estou falando a mentira, que eu tenho intenção para voltar para o meu país. Então, eu tenho visto muitas pessoas que fazem, às vezes, extensão com paralegal, notário, pessoas que não têm entendimento sobre a lei, mandando com básico, assim, uma cartinha, pouquíssimas provas, não mandam os extratos, não mandam o pacote completo que é necessário. E aí depois a pessoa fica assustada quando recebe um pedido de evidências ou então uma intenção de dar uma negativa. E a pessoa fica assim, ué, mas ninguém me pediu isso. Todas essas coisas são necessárias, são importantes para que você tenha a maior oportunidade de êxito quando você está fazendo uma extensão de status aqui dentro dos Estados Unidos, tá? A mesma coisa se aplica quando a gente fala sobre troca de status para estudante, tá? Se você entrou nos Estados Unidos com visto de turista, e aí agora você está pensando em fazer, né, uma faculdade, de fazer um curso de inglês e realmente se aprofundar mais no estudo ou no inglês, os mesmos passos são necessários sobre você precisa encontrar uma escola, tá? A escola precisa ser uma escola que emita o I-20 e você precisa pagar o SEVIS, tá? Que é a taxa da imigração que você precisa pagar atrelada ao I-20. É mega importante você saber que se você não pagar a taxa do SEVIS, você tá aqui dentro, você não pagar, você vai criar um maior problema. Por quê? Já tive situações da pessoa estar aqui dentro nos Estados Unidos, tá? A gente ir fazer a troca de status. E um detalhe importante, quando você faz uma troca de status para estudante, o seu início de aula, tá? Tem que ser, no máximo, 30 dias depois da expiração do seu I-94,
tá? Se a sua expiração, tá? Entre a expiração do seu 94 e o início do seu estudo for mais do que isso, você precisa fazer uma extensão, tá? Se você, né, tiver um início dentro desse padrão, não tem problema. Se não, você precisa fazer uma extensão, tá? E o que aconteceu? Nós tivemos um cliente que veio, fez, né, tudo que era necessário dentro do tempo, tá? Dentro dessa janela de 30 dias e tudo mais. E o que aconteceu? Essa pessoa não pagou a taxa do SEVES. E quando você não paga a taxa do SEVES, o seu I-20 é o quê? Cancelado. E claro que, né, e depois veio toda a minha revolta, porque a escola tinha dado as instruções, a gente tinha passado as instruções, e a pessoa simplesmente não fez pagamento. Então, o que aconteceu? A imigração, no tempo dela, obviamente, para tomar decisões nesses casos, acabou demorando. E quando a gente recebeu o RFI, falou, olha, você não pagou, agora a gente teve que fazer 2 extensões para cobrir o tempo que faltou e você criou um problema desnecessário para o seu status dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, mais uma vez, você tem que ter atenção a esses detalhes. E quando você faz a troca de status para estudante aqui nos Estados Unidos, você não vai ter o direito de entrar e sair, tá? E uma dica para os sábios por aí: se você tiver uma aplicação aprovada dentro dos Estados Unidos, você não deveria tentar sair do país para tentar o visto. Porque dependendo do tempo que você já esteja nos Estados Unidos, é bem provável que no consulado eles vão negar o seu visto de turista para voltar, mesmo a troca de status tendo sido aprovada dentro dos Estados Unidos, tá? Então, isso é uma coisa para considerar. Pense bem, tá? Analise a sua meta, o que você quer, analise os benefícios do visto de turista, o visto de estudante, para que você tome a decisão, né? Que você possa fazer a escolha melhor para você e para sua família. Mais uma vez, obrigada por estarem com a gente aqui hoje de manhã. Espero que essas informações sejam de grande ajuda para vocês que estão tentando tomar essas decisões, tanto fora quanto dentro dos Estados Unidos, para que você tenha êxito na sua jornada imigratória. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.